Oiê, tudo bem? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e no passo a passo de hoje nós vamos aprender a costurar esta mini nécessaire no tema Páscoa. Olha que gracinha que ficou esta peça. E para fazer esta mini nécessaire, nós vamos utilizar os painéis personalizados de saquinho de Páscoa lá do ateliê As Beltranas. Eu vou adaptar este painel, que é um painel de saquinho que foi feito para amarrar as orelhinhas e colocar bombonzinho dentro, para fazer a mini nécessaire com as orelhinhas suspensas. E é uma ótima peça para presentear agora na Páscoa. Além de presentear com a mini nécessaire, você coloca os chocolatinhos aqui dentro. E depois, claro, que a pessoa comer, né? Ela vai ter uma peça linda para usar o ano todo, para usar como um porta-moedinhas, como um chaveiro. Então, fica uma peça muito útil, muito versátil e que com certeza quem ganhar, quem for presenteado, vai amar. E então, gostou desta ideia? Vamos fazer uma mini nécessaire de Páscoa muito fofinha para essa data tão especial do ano? Este painel de saquinho de coelhinho de Páscoa lá do Ateliê As Beltranas, ele vem com 30 recortes, sendo 15 recortes para frente e 15 recortes para a parte de trás. Então, a gente consegue fazer 15 mini nécessaires com este painel. E para este projeto, a gente vai precisar de uma duplinha dessa de frente e parte de trás para a nossa peça. Eu já separei aqui o recorte da duplinha que eu vou utilizar para nossa mini nécessaire, mas caso você não tenha este tecido personalizado, você pode fazer com outro tecido no tema de Páscoa. E para isso, eu deixei aqui na descrição do vídeo esta folhinha com um molde para você imprimir aí na sua casa ou desenhar seguindo as medidas que eu deixei aqui e fazer também a sua mini nécessaire. Para a execução da nossa peça, nós vamos precisar desta parte aqui do corpo do molde, que é a parte que a gente vai riscar para fazer o forro da nossa mini nécessaire. Para iniciar o passo a passo, nós precisamos separar a orelhinha do corpo. Então, é só você posicionar a sua régua de patchwork um pouquinho acima da linha do corpo e cortar as orelhinhas. E nós vamos precisar, então, para fazer a nossa peça, das duas orelhinhas que nós cortamos e 2 vezes na manta R1. Observem que a manta R1, ela tá cortada um pouquinho maior do que a orelhinha. De 2 vezes no tecido de forro, na medida de 7 centímetros de largura por 11 centímetros de altura, das duas partes do corpo e também de manta R1, um pouquinho maior do que o nosso painel, 2 vezes no tecido do forro do corpo, medindo 13 centímetros de largura por 12 centímetros de altura, de um zíper de 15 centímetros, aqui eu tô utilizando um zíper de número 3, e de um cursor. E se você não for fazer com os painéis, tá tudo descrito aqui no molde que tá na descrição do vídeo. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é aplicar o painel na manta R1 com o ferro de passar. Eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança exatamente sobre essa linha preta de contorno do painel, tanto no corpo quanto aqui na orelhinha. Feita a costurinha de segurança sobre essa linha preta de contorno, agora nós vamos refilar este excesso, deixando meio centímetro de margem em todo o contorno da peça. Isso para o corpo da nossa mini nécessaire. Para a orelhinha, a gente não precisa refilar ainda, porque a gente vai fazer a aplicação do forro. Pega o seu tecidinho de forro da orelhinha e posiciona frente com frente. Vamos prender ou alfinetar aqui. E pelo lado da manta, a gente vai lá na máquina e vai passar uma costurinha aqui para o lado de dentro da orelhinha, para juntar o forro ao tecido principal. E essa costurinha que você vai passar aqui, depende muito do tamanho da orelhinha que você vai querer. Se você quiser uma orelhinha um pouco menor, você passa essa costurinha com uma distância
de um pé de máquina. Se você quiser essa orelhinha maior, então você passa uma costurinha bem rente aqui, a costurinha que você já fez. Com a costurinha já passada aqui na parte interna da orelhinha, observem que eu fui me guiando pela costura de segurança que a gente já fez. Agora, nós vamos refilar este excesso aqui com a tesoura de picotar, ou você corta com uma distância de meio centímetro e vem fazendo picotezinhos para que a gente possa desvirar esta parte curva e fique uma orelhinha bem bonitinha. Pela abertura aqui da base, nós vamos desvirar as orelhinhas. Pega um hashi ou uma agulha de tricô, encaixa aqui na parte de dentro e força bem a costurinha, ajusta bem lá o biquinho da orelhinha para ficar um contorno bem bonitinho. Agora, nós vamos lá na máquina de costura e vamos passar uma costurinha de pesponto aqui para unir, para prender melhor o forro com a parte externa. E agora, nós vamos posicionar as orelhinhas no corpo da mini nécessaire. Eu vou te dar várias opções de aplicação da posição da orelhinha e para cada uma delas você vai ter um resultado diferente aqui na sua peça. Vamos começar por esta azul, em que as duas orelhinhas, elas estão presas na parte de trás da mini nécessaire. E aqui na parte de trás, elas estão enviesadas, uma para cada lado. Então, para ter uma ideia de como vai ficar, você colocaria as duas orelhinhas assim, só para você ter uma ideia da posição de como ela ficaria depois na peça. E como ela tá enviesada, observem que a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui para fazer a aplicação dela depois. Posiciona a orelhinha e faz uma linha seguindo essa partezinha aqui de cima. Posiciona a outra orelhinha, vem aqui e faz uma linhazinha. Essa partezinha aqui que sobrou, a gente vai refilar. Refila as duas orelhinhas. E aí, a gente tem esse resultado. Só observa o seguinte, a aplicação da orelhinha não é feita assim de pé. Ela é feita com a orelhinha deitada. Então, a gente vai inverter aqui, olha. Uma vem pra cá e a outra vem pra cá. E elas ficam assim, sobrepostas. E aí, a gente vai lá na máquina de costura e aplica elas aqui de forma centralizada. A gente só posiciona elas na parte de cima para ter uma ideia de como vai ficar, para fazer a marcação. E aí, depois a gente posiciona elas aqui na parte de baixo, deitadinha aqui, com a parte principal virada para cima, forrinho virado para o corpo da mini nécessaire. Neste exemplo aqui, as duas orelhinhas também estão do lado de trás e a aplicação ela é feita da mesma forma como a gente acabou de fazer essa montagem aqui. A única diferença é que essa pontinha não tá presa, elas estão as duas soltas. E neste exemplo, eu fiz uma orelhinha um pouquinho menor. Para este modelinho, observem que eu tenho uma orelhinha na parte da frente e uma orelhinha na parte de trás. Então, a da parte da frente, ela tá presa aqui, olha, do lado direito. Então, a da parte da frente tá aqui. E a parte de trás também está aqui presa do lado direito. A única diferença na aplicação aqui é que eu não faço essa costurinha com as orelhinhas em diagonal. Eu só deixaria ela retinha e faria a aplicação. Então, estão as duas aplicadas do lado direito e a distância aqui de aplicação é de um dedo, mais ou menos. Então, eu escolhi do jeito que eu quero que a minha orelhinha fique. Eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança, prendendo as duas orelhinhas aqui. Agora, a gente já vai para a finalização e fechamento da nossa peça. E para isso, a gente precisa cortar o forro da mini nécessaire exatamente no contorno do molde. Então, é só você juntar os dois tecidinhos do forro, posicionar o seu molde sobre o tecido, riscar o contorno e a gente vai cortar exatamente aqui na linha do molde. Com a parte externa pronta e o forro cortadinho, nós vamos fazer a aplicação do zíper. Então, é só pegar o seu zíper e posicionar frente do zíper
com a frente da parte externa. Eu sempre gosto de passar uma costurinha de segurança aqui antes, prendendo o zíper. Com o zíper preso, vem com o tecidinho de forro, frente com frente, posiciona o tecido de forro e, com tudo preso, com tudo juntinho, vem aqui pelo lado da manta e passa uma costurinha unindo o tecido do forro aqui. Eu sempre gosto de utilizar o calcador para zíper, para a costura ficar bem pertinho aqui dos dentinhos do zíper. Vamos fazer isso para os dois lados da mini necessaire. Já fiz a aplicação do zíper e aqui no forro, observem o seguinte: na hora de passar a costurinha de pesponto aqui no forro, eu só passei essa costurinha no tecido do forro e na partezinha do zíper. Do meu lado esquerdo, tá a parte principal, tá o corpo da minha peça. Então, eu não junto parte externa, eu não faço esse sanduíche aqui. Forro, parte externa, tudo junto e passo a costurinha aqui. Eu não faço assim. E agora, a gente só vai encaixar o nosso cursor e deixar aqui no meio da peça. Observa que a frente da peça tá posicionada para mim, que o cursor vai entrar do lado direito, fechando para o lado esquerdo. Cursor passado, agora nós vamos fazer o fechamento da nossa peça. Antes de fechar, observe se a sua peça está bem alinhadinha aqui nas laterais. Se ela não estiver, tira o cursor, destaca o zíper e passa novamente até ela ficar bem certinha, bem alinhada. Aí, a gente vai juntar frente com frente, forro com forro, e os dentinhos do zíper, eles vão ficar virados para a parte externa. E aí, você vai prender todo mundo aqui, prende tudo com clips, para a gente poder fazer o fechamento. Nós vamos iniciar a costura aqui pelo forro, deixando uma abertura de 3, 4 dedos para a gente desvirar a peça. Forrinho todo costurado. Eu já refilei aqui o excesso de manta com a tesoura de picotar em todo o contorno. Se você não tiver essa tesoura, corta o excesso, deixando mais ou menos meio centímetro só da manta aqui e vem fazendo pequenos picotes com a pontinha da sua tesoura. Fiz isso tanto na parte externa quanto aqui na lateral, retirando o excesso de forro que ficou para não fazer volume dentro da minha peça. Observem que aqui sobre os dentinhos do zíper, eu não costurei. Então, se você ficar com dúvida, vai lá nos outros vídeos que tem aqui no canal e assiste de forma bem detalhada, acompanha lá para você ver por que eu faço essa costurinha aqui, que eu já mostro para vocês na hora que a gente desvirar a peça. E como não foi feita a costurinha sobre os dentinhos do zíper, eu não posso cortar essa sobrinha de zíper que tem aqui na lateral. Então, você só vai selar as pontinhas aqui com o isqueiro para ele não desfiar e vai deixar aqui essa pontinha do zíper. E aí, a gente vai desvirar a nossa peça pela abertura do forro. Com a peça desvirada, pega um hashi com a ponta arredondadinha, coloca aqui dentro e força bem essa costura para ela ficar bem arredondadinha. Agora é só fazer o fechamento aqui do forro. E aí, você pode fazer o fechamento com um pontinho lá na máquina ou com pontinho invisível, cola pano, da maneira que você preferir. E o objetivo da gente não passar a costurinha sobre os dentinhos do zíper é para que a gente fique com esse acabamento aqui, do zíper vindo e encaixando aqui na costura. Olha que graça que fica. A nossa mini necessaire tá pronta e agora todos os outros detalhes fica por conta da sua criatividade. Se você quiser prender esta orelhinha aqui,
prende a orelhinha que está na parte de trás. Então, é só você dobrar ela aqui, fazer um furinho com um agulhão e aplicar um rebite. E aí, você abre aqui a parte de dentro e faz a aplicação do rebite aqui com o forro junto. Ou você pode ter outras opções para essa orelhinha. Você pode aplicar também um botãozinho Ritas no lugar do rebite, que aí a gente fica com uma orelhinha solta, com mais uma função aqui. Se eu quiser pendurar alguma coisa aqui, eu abro o botãozinho, penduro, por exemplo, um molho de chaves e tenho mais uma função dessa orelhinha. E se você quiser transformar a sua mini necessaire num chaveirinho, já tem uma aula aqui no canal que eu ensino a fazer esta aplicação aqui de chaveiro, que também fica uma graça na nossa mini necessaire. Então, este foi o nosso passo a passo fofurento de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado deste modelinho de mini necessaire para esta data do ano que todo mundo gosta de presentear. E se gostaram, já se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações, deixem um like neste vídeo e, claro, deixem um comentário para mim, porque eu amo ler os comentários de vocês, interagir com vocês aqui no vídeo. Vejo vocês na próxima aula. Até lá, um grande beijo!